Venâncio Mondlane pede encontro com o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e que o encontro seja online, de forma virtual e de preferência on-live, em direto, para todo mundo ver e ouvir o que é que os dois vão discutir. Vale também dizer que no último convite, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse que a imposição de Venâncio Mondlane por uma agenda de reunião antecipada não funciona porque neste momento cada um deve ter a sua agenda e no final devemos sair da reunião com uma única agenda. A Síria, líder dos rebeldes, assume que o objetivo da ofensiva é derrubar Assad. Bashar al-Assad, que está no poder desde 2020, que tomou o poder por meio de uma imposição, o seu pai o colocou no poder e de lá para cá está a governar a Síria, país que é disputado por várias potências e, inocentemente, vários sírios morrem no país todos os dias e alguns imigram todos os dias. Assim, a Síria perde os seus cérebros e não só. O que a Síria está a viver é igual ao que Angola viveu durante o período de guerra civil, é igual ao que Moçambique viveu até 92, é igual ao que a RDC está a viver, é igual ao que a Ruanda está a viver, é igual ao que o Sudão está a viver, é igual ao que a República Centroafricana está a viver. Okay? É igual o que o Israel está a viver a Palestina, é igual o que o Líbano está a viver. Fica aqui para perceberes milimetricamente o que está a acontecer na Síria, ok? E depois também veremos aqui que o Bitcoin atingiu a marca esperada, como dizia a minha mulher, o esperado aconteceu. São $100 mil. Ou seja, $100 mil, sim, o Bitcoin atingiu esse valor histórico e aqui também perceberemos quais são as razões, de facto, vale ou não vale a pena investir em Bitcoin. Faz like, subscreva, imagina este vídeo aqui se em cada visualização tiver um like. Imagina, meu irmão, cada visualização um like. Quantos likes terá este vídeo no final do dia? Por favor, meu irmão, faz a tua parte. Para você que gostava de fazer parte de um grupo de cérebros apaixonados por conhecimento, aprender, partilhar conhecimento e também receber conhecimento, o convite para sermos comunidade está no primeiro comentário. Clica ali que eu falarei consigo pessoalmente ou usa aqui o QR Code, passa ali o teu telemóvel, se me estás a ver da televisão ou do computador e entras logo direto para sermos comunidade e eu falo consigo diretamente. Vamos começar aqui pelo convite do presidente Venâncio Mondlane e depois falaremos das outras notícias. Vale dizer que o presidente de Moçambique, Venâncio Mondlane, disse que está disposto a conversar com o presidente Filipe Nyusi, mas por via digital. Você, senhor presidente Filipe Nyusi, ali onde tu estás, onde você está, e eu aqui onde estou, de preferência que a reunião seja em direto. Até o momento não vi ainda a resposta do presidente Filipe Nyusi, não sei se já respondeu ou não respondeu. Sei que do último convite ele disse que não aceitou os pressupostos do Venâncio Mondlane, porque o senhor tinha como uma das medidas para participar da reunião ser online e também com uma agenda antecipada. Ele disse que online até podia ser, mas com uma agenda antecipada não. Agora, nesse momento, Venâncio Mondlane apenas pede uma reunião online, não se falou ainda de uma agenda antecipada, mas esperemos que o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, aceite o convite. Há aqui uma boa nova das duas partes, ok? Quando o presidente Filipe Nyusi convida os candidatos, não é, à presidência para uma reunião, está aqui a demonstrar a sua preocupação para com a calma, a estabilidade em Moçambique. Agora, quando o senhor Venâncio Mondlane pede uma reunião, está aqui a demonstrar a sua também preocupação para com a calma em Moçambique, porque essa situação de manifestações é insustentável. Por quê? Porque o fim último das manifestações, de um lado é o derrube do governo e do outro lado é permanecer rijo até que esses aqui percam força. Logo, é insustentável das duas partes, porque não se sabe até que ponto uma das partes vai desistir. Razão pela qual, quando há aqui vontade de conversar, salvas de palmas para os dois, porque ainda bem que o início da conversa partiu de nós próprios. Assim já evitamos o risco de surgir mais uma potência externa e assim fazer de nós o que está a acontecer na Síria, o que está a acontecer na República Centro-Africana, o que está a acontecer no Sudão agora, onde populações vêm-se cercadas, porque o Sudão do Sul está em guerra, o Sudão do Norte está em guerra, os países vizinhos estão completamente instáveis. Logo, para evitar que Moçambique dê espaço a esses grandes abutres que podem entrar ali e fazer parte das conversações, ou assim uma das partes aliciar
o Podemos e outra parte aliciar o governo, ou então surgir uma terceira força, como aconteceu na Síria, já falaremos aqui há um bocadinho, pode surgir uma terceira força que possa lutar contra o governo ou então contra o Podemos. Portanto, Moçambique aqui deve estar muito preparado e preocupado em evitar que não haja espaço para a entrada de uma terceira força. Por exemplo, pela qual até acho que os demais países africanos deviam se manter-se em silêncio ainda, deixar que os moçambicanos resolvam os seus problemas, para evitarmos aqui interferências externas que muitas das vezes não nos fazem bem. Interferência externa é importante, é necessária quando esta interferência queira colocar os dois na mesa. Quando só quer apoiar uma das partes, nós não podemos precisar na África, que já nos dividiram em função destas interferências aqui externas. Desculpe aqui pela redundância do mesmo termo. Ponto. Então logo o senhor Filipe Nyusi aceita o convite, eu volto aqui para poder comentar e até lá vamos acompanhando os números de mortes em Moçambique, as manifestações em Moçambique, até o dia 23, quando o Conselho Constitucional disse que há de publicar os resultados. Até hoje dizem que mais de 88 pessoas já morreram, incluindo crianças. Também dizem que postos da polícia foram incendiados e que há polícias que estão sob custódia da população. A polícia prendeu muitos cidadãos, ok? E, em consequência, alguns cidadãos prenderam alguns polícias. Dizem isso, ok? Não há em nenhum jornais, há muitos vídeos circularem na plataforma vizinha, ok? Lá onde há muito mais liberdade de expressão, onde se pode ver tudo e tudo. Há lá muitos vídeos, muitas informações, muitos relatos sobre o que está acontecendo em Moçambique. Ponto, não vou dizer aqui a plataforma para não também aqui desmonetizar o vídeo. Se queres que eu te diga, venha, passamos comunidade, está aqui o convite no link que eu lá explico tudo sem tabus. Ponto, falando sem tabus, criamos um grupo no WhatsApp com termo liberdade de expressão, lá onde você pode falar tudo, partilhar tudo e é gratuito. Gratuito. O convite, fala aqui no comentário, Joaquim, quero entrar no grupo de liberdade de expressão, que eu te mando o link para você poder entrar para esse grupo ali, tá bom? É gratuito, você lá partilha tudo, fala tudo, eu lá quase não apareço, mas nós temos comunidade, é lá onde eu estou todos os dias. Lá sim eu tenho a obrigação de todos os dias te passar conhecimento especializado e filtrado. Ponto. Neste Natal, se tens dúvida onde encomendar os teus bolos, aproveita agora aqui a Bolos e Salgados, que está com uma campanha promocional de Natal interessantíssima, preços baratos, todos os gostos. Você sabe muito bem que tudo o que eu recomendo aqui é de extrema qualidade. Aqui é tudo bem filtrado. Aproveita esta campanha, encomenda de preferência já agora, porque se for muito tarde, a fila pode ficar muito longa. Portanto, liga já agora até que os números, onde quer que tu estejas, o bolo vai, de preferência, claro, em Luanda, no bairro do Benfica. Nós aqui em casa só consumimos as gomas da AC Gomas. Para além de serem tão boas, nós conhecemos e confiamos no produtor. E tu sabes que não há coisa melhor do que chegar de trabalho e provar as gomas da AC. São tão boas que nem sequer me deixam acabar de comer. Recomendo. Em relação à Síria, líder dos rebeldes assume que o objetivo da ofensiva é derrubar Assad. Vale dizer que os rebeldes, já falei aqui do termo rebelde, mas os rebeldes na Síria já ocuparam a cidade de Hama, de Homs, estão agora a caminhar para ali. Também já tem Alepo, que é a segunda maior cidade, e tememos, está todo mundo com medo, que também possam aqui ocupar Damasco, que é a capital da Síria. O que é que está acontecendo na Síria? Vale lembrar que o senhor Bashar al-Assad está no poder desde 2000, ok? O senhor, por causa era estudante de medicina em Londres e foi convidado pelo seu pai para tomar o poder. O pai deste senhor, Bashar al-Assad, tomou o poder por meio do golpe. Não há questionamento. As pessoas tomam um golpe por justificações próprias, ok? E entendem melhor o golpe aquele cidadão daquele país. Vai perceber se de facto é vantajoso ou não para a população. Ponto. Não vou estar aqui a julgar os golpes. Ponto. O que acontece no Médio Oriente é o mesmo que acontece em África. Porque a Síria é um lugar seguro para a Rússia, enquanto Israel é um lugar seguro para a América. Assim como também a Síria é um lugar seguro para o Irão. Assim como também a América tem vários lugares seguros na Ásia, como por exemplo no Taiwan, na Coreia do Sul, está a perceber? Até mesmo há livros de história que dizem que a Coreia do Sul é um estado artificial criado pelos americanos. Isso aqui é história, depois confronta-se. Mas voltando aqui para o tema, vale dizer que o que é que está acontecendo na Síria?
Nós lembramos em 2011, com a Primavera Árabe, que aconteceu maior destaque no Egito e na Líbia. Também despoletou-se na Síria, onde a população queria, né, uma instauração de um governo democrático e capitalista, acima de tudo, porque na Síria até agora, que existe um governo totalitarista. Na Síria, o que aconteceu? Com a Primavera Árabe, onde se buscava cada vez mais a democracia, a abertura do poder político para todos, e assim existirem eleições, não só, porque o governo sírio é contra o Ocidente, razão pela qual abraça fortemente a Rússia. Não tem mal nenhum em abraçar a Rússia, ok? O mal tem em excluir parte da tua população. Razão pela qual, na Síria, houve aquelas manifestações, de 2011 e 2016. Com as manifestações, a oposição que desmembrou-se, não é? Da oposição, surgiram grupos armados, e até alguns inclusive dizem que há grupos armados que saíram do governo, do exército do governo, formaram grupos vários, que queriam a força também derrubar o governo. Com isso, surge a Rússia e o Irão, apoiaram o governo, né, sírio, contra esses grupos que eram civis, é tipo Moçambique, só estavam a fazer manifestações. Chega uma altura que entra um grupo armado, depois esses também são também aliciados, também formam outros grupos armados e lutam contra o governo. Foi isso que aconteceu na Síria. Como está acontecendo agora em Moçambique, população na rua, depois essa população, começamos a ver a população na rua, mas armada. Onde é que vem a arma? Ninguém sabe. Ok? Também aconteceu assim na Síria, surgiram vários grupos armados. Depois o governo claramente precisou ser apoiado pela Rússia e pelo Irão. E, consequentemente, também surgem os americanos que vão apoiando um dos pequenos grupos armados para poderem aqui defenderem-se do governo. Por quê? Porque é do interesse americano termos a Síria do lado do Ocidente. É do interesse da Rússia ter a Síria do lado da Rússia. Está a perceber a questão? Isso fez com que até hoje existam estas lutas frequentes. Mas depois a guerra tinha terminado, tinha sarado. Porquê? Porque a Rússia entrou tão pesado que conseguiu desmembrar aqui esses grupos armados. E também alguns, por acaso, mesmo terroristas. Razão pela qual, quando você ouve o termo rebelde, não faça um julgamento direto. Porque, ora, vejamos, em Angola, por exemplo, a UNITA era um grupo rebelde. Se você perguntar aos angolanos quem era realmente a UNITA, quais eram os objetivos da UNITA, você vai perceber que se calhar a UNITA não era rebelde. Em Moçambique, a Renamo era o grupo rebelde. Se você ler os objetivos da Renamo e compará-los aos da Frelimo, se calhar vai perceber que parece que a Renamo não é um grupo rebelde. Rebelde é um termo político que se aplica àquele que não é governo, mas é armado. É um termo muito pejorativo, muito exclusivo, muito exclusivo de excluir. Okay? Não sei como é que se diz o termo certo, mas é isso de excluir, que você não é legal, você é do lado. Mas às vezes esse grupo que é rebelde, que é excluído, tem objetivos muito mais nobres para a população do que quem está a governar. E na Síria vemos que os rebeldes são aqueles que queriam apenas democracia, que queriam apenas fazer com que a população também beneficie das riquezas, das oportunidades no país, ok? Porque o governo da Síria foi constituído por um reinado, se nós lermos muito bem a história da Síria, está a perceber a questão. Razão pela qual eu estava a dizer, quando ouvires o termo rebelde, não faça julgamento direto, também dê-te a oportunidade de leres um bocadinho a história daquele país. Ponto. Hoje, os rebeldes conseguem força por quê? Porque todos nós sabemos muito bem que a Rússia, que apoia o governo sírio, está em conflito com a Ucrânia, também está a apoiar Líbano, não é? E também nós sabemos que o Irão, que também é apoiante do governo sírio, também está em conflito com Israel, está a perceber? E o próprio Israel, que é pró-América, que apoiava indiretamente alguns dos grupos rebeldes, também está em conflito, está com duas frentes, está com uma frente em Gaza, outra com outra frente aqui no Líbano e também outra frente lá no Irão, está a perceber? Israel não tem tempo para poder aqui ajudar esses grupos rebeldes, ok? O próprio governo sírio está sem força porque a Rússia está ocupada, o Irão está ocupado e esses rebeldes viram que era o momento certo de poder ocupar grandes terras da Síria, razão pela qual já 3 cidades foram rapidamente conquistadas. Porquê? Porque o governo estava distraído, está sem forças, porque seus apoiantes estão ocupados também com as suas guerras. Bitcoin atingiu a placa 100, que já era esperada durante muito tempo.
Já se esperava antes da pandemia que o Bitcoin pudesse atingir a 100, depois começou a recuar, mas agora o Bitcoin voltou a atingir a chapa 100. Por que razão? Será que está na altura de investir em Bitcoin? Qual é a visão que se tem? Vale dizer que o Bitcoin, que é uma moeda digital, okay? Porque no mundo existem dois tipos de moedas. Moedas digitais, que são as criptomoedas, e também existem as moedas fiduciárias, que são dinheiros papéis. Ponto. Criptomoedas tem várias. Bitcoin é number one. Okay? E está a custar um Bitcoin, está a custar agora 101 mil dólares. Ponto. É muito dinheiro. Mas qual é a razão? Aqui indica-se, não é, o novo governo americano, onde Trump pensa em desregularizar aqui o mercado financeiro, como ele realça aqui as leis ligadas às criptomoedas, o que fazer com que façam parte do sistema financeiro americano. Também fala-se da eleição do pessoal do governo norte-americano, mas nós sabemos muito bem que o Bitcoin é uma moeda que valoriza-se ou desvaloriza-se em função da especulação. Se um senhor, porque o Bitcoin é assim, para o Bitcoin crescer, valer mais ou menos, para qualquer criptomoeda valer muito ou menos, tem que haver mercado, ou tem que haver muita confiança das pessoas. E o mercado acontece quando cada vez mais surgem lojas a aceitarem compra de bens e serviços com criptomoedas. Se a Apple disser assim, aceito vendas de iPhone com Ethereum, que também é uma criptomoeda, é claro que o valor da Ethereum vai subir. Se a Apple dizer que aceita com criptomoedas, vai triplicar o valor. Quanto mais mercados existem, mais aquelas moedas se valorizam. Outro sim, quanto mais, aqui já é especulação, mas por via da demonstração de confiança, por exemplo, figuras grandes, né, como por exemplo, sabes muito bem que o Ronaldo patrocina a Binance que é a blockchain, digamos, das criptomoedas, né? Quanto mais os Neymar, os Ronaldos, os famosos, né? Quanto mais empresários como, por exemplo, Elon Musk, dizem que eu estou a vender agora carros a criptomoedas, ou então, por exemplo, o Warren Buffett se aparece aqui e dizer assim, eu vou comprar, ou eu comprei 20 mil criptomoedas, 20 mil bitcoins. As pessoas, por olharem Warren Buffett como sendo um dos melhores investidores a nível de todos os tempos, irão recorrer à compra de bitcoins e apoiando-me da lei da procura e oferta, quanto mais pessoas procuram por um bem, o bem valoriza. Estou a fazê-lo perceber. Tanto, neste momento, os bitcoins terão se valorizado. Porque a economia americana entra numa fase de transição, governo Biden para o governo Trump, há aqui uma certa instabilidade, os ricos americanos começam a pensar em diversificar os seus investimentos. Bitcoin, uma moeda, é uma commodity, ok? É igual ao ferro, é igual ao ouro, é igual ao cobre, é igual à prata, está a perceber? Os bilionários que já têm dinheiro em ativos como prédios, casas, carros, joias, em tudo, começam a pensar em colocar dinheiro em criptomoedas. Uma forma de investimento seguro. Se faltar alguma coisa aqui, eu tenho o meu dinheiro aqui em criptomoedas. Quanto mais bilionários colocam dinheiro em criptomoedas, mas aquele valor se valoriza. Por quê? Porque eu vou dizer assim, eu, Joaquim Canuba, que sou bilionário, comprei 100 mil bitcoins. Eu vou dizer isso ao mundo. Para quê? Para que as pessoas, intrinsecamente, confiem mais na moeda. Se o Elon Musk dizer que comprou 10 mil bitcoins, todo mundo vai querer comprar. Por quê? Porque os homens que fazem economia, fazem nossas cabeças, as pessoas que nós queremos ser como elas, porque nós queremos ter dinheiro como eles têm, estão a comprar aquele ativo. Então nós vamos também comprar aquele ativo. Alguns seguem recomendações das corretoras, dos brokers, e os brokers, corretoras, podem fazer estudos para poder aliciar aqui a especulação. Eu, por exemplo, que sou estudante de economia, se eu fazer um artigo a criticar alguma situação, algum comportamento econômico, muita gente vai acreditar. Mas eu posso fazer esse artigo por uma viés minha, para influenciar uma coisa para o meu lado, está a perceber? Razão pela qual também os artigos científicos hoje podem ser manipulados. Eu posso escrever um artigo, sou médico, um artigo científico de medicina, a dizer que o paracetamol é perigoso para a B, C e D. As pessoas, ao lerem aquele documento, viram a notícia e muitos deixam de comprar aquele medicamento, está a perceber? Logo, os brokers, os traders, os mercados financeiros também podem influenciar nas suas revistas, não só esses comportamentos, falarem cada vez mais daquilo, da segurança daquilo ali, e ponto, claramente a moeda se valoriza. Mas Joaquim, vale ou não vale investir em bitcoins? Eu costumo dizer, eu sou um conservador a nível de investimentos, eu costumo dizer, se tens um dinheiro que não vais precisar,
nos próximos 5, 6, 7 anos. Coloca em Bitcoin, coloca nas ações, coloca em dinheiro que não vais precisar. Coloca nos próximos 5, 10 anos. Coloca assim em ações, coloca em Bitcoins, coloca em fundo imobiliário, coloca dinheiro que não vais precisar. Porque se for tua única moeda, não faças isso. Compra um livro, leia, compra uma passagem, viaja, compra um computador novo, paga a internet, põe quem entra para o ginásio, invista em ti, quando o dinheiro vais precisar. Faz o like, subscreva, vem para sermos comunidade, estamos juntos, até o próximo vídeo e que Deus, como sempre, nos abençoe. Amém.